Saúdo meus irmãos com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é um motivo de muito privilégio estar aqui com vocês hoje, em conhecer uma ramificação do ministério do pastor Sérgio, né? Confesso para vocês que fomos bem recebidos aqui hoje, tá? Que Deus abençoe e retribua aquela casa que nos recebeu. Eu vou contar um breve testemunho aqui para vocês, que está no livro de Deuteronômio e Colossenses, que foi o que aconteceu comigo no início da minha vida. Que esse testemunho venha fortalecer a sua fé, e quem estiver precisando de um renovo, que venha se sentir renovado através do Espírito Santo nessa noite, amém? Eu quero pedir para vocês também não perder a oportunidade de louvar o Senhor, demonstrar sua gratidão por tudo que Ele já fez na sua vida. Glória a Deus. Então, se sentir no coração de dar um glória a Deus alto, para estremecer os infernos, você dê glória a Deus, você glorifica a Deus, esse nome santo. A palavra está nessa constituição celestial do nosso amado Deus. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21, que fala assim: mas Ele nos tirou do Egito, para nos trazer para cá, e nos dá a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. Colossenses, fala assim também, eu vou ter que voltar no livro de Deuteronômio depois para vocês. No livro de Colossenses fala assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, do perdão dos pecados. Amém? Posso escutar um amém? Glória a Deus. Voltando aqui, o versículo 21 do livro de Deuteronômio fala assim: vocês lhes responderam: fomos escravos do faraó, do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmão, por que desse versículo? Esse versículo Deus me deu no decorrer da minha vida. Porque eu sou um filho bastardo, eu nasci de um casal que eles eram totalmente desconhecedor da palavra. Meu pai tirou a minha mãe de dentro de um prostíbulo, e ali ele formou a família dele do jeito que ele achava que deveria formar, sem as bênçãos de um pastor, sem as bênçãos do povo, ou seja, do governo, de um cartório, sem a bênção de ninguém. E quando meu pai fecundou a minha mãe, ele falou para ela: tira esse menino que eu não quero filho agora. Minha mãe decidiu largar meu pai e fugir. E ela fugiu para Manaus. Em 1978 eu nasci porque a minha mãe me tirou de perto do meu pai. Porque até então meu pai queria cometer um assassinato com o próprio filho dele. Ele já tinha pago o aborto e ele queria tirar a minha vida. E eu ali sendo fecundado, minha mãe teve que sair de perto dele para que isso acontecesse, é onde houve a separação deles. Logo em seguida, eu vim morar com ele. Eu já tinha 10 anos de idade. E ali ele começou a gostar de mim. Ele começou a ter afeto por mim. Logo depois de um certo tempo, a separação fez com que eu já estava grande e eu me sentia muito só, porque eu não tinha a presença da mãe. Meu pai trabalhava muito, eu também não tinha a presença do pai. Então eu fui criado no meio da turma, lá no bairro próximo, o Mucambo, ali em Porto Velho, que o Mucambo era o bairro da droga. E ali eu fui convivendo no meio daquele povo. Passava noites
jogando sinuca para que o traficante ficasse disfarçando que estava jogando sinuca, mas não, ele estava vendendo a droga dele. E eu tinha de tudo para ser um traficante, um vendedor de droga, um ladrão, como muitos amigos meus se tornaram, em furtar casa à mão armada, roubar os carros das famílias e cruzar para Guajará-Mirim para entregar por preço de cocaína. E ali eles traziam para Porto Velho. Mas só que eu recebi o convite para me estudar numa escola, e nessa escola o professor me ajudava muito, falava, não se envolva com bebida, não se envolva com droga. Você vai ser um bom atleta, e se você for bom atleta, eu vou te levar para uma escola que eles possam te dar uma bolsa para você estudar numa escola particular. E eu obedeci aquela voz, ao meu líder de esporte. Foi aonde Deus começou a trabalhar na minha vida. Aos 22 anos, eu vim para Ji-Paraná. Eu vim para Ji-Paraná e Deus me tirou daquele meio lá, daquele povo. Aos 28 anos, em 2006 aproximadamente, nós sofremos um incêndio. Eu já vim para Ji-Paraná empregado aonde eu comecei a construir, aonde eu comecei a fazer celeiro, aonde eu comecei a fazer depósito cheio. E um dos nossos principais produtos era um arame chamado arame belgo mineiro, Z700. E aquele belgo mineiro me dava uma rentabilidade muito boa. Muito boa. E aí eu fui crescendo, trabalhando, fui crescendo. Mas só que eu, aos 16 anos, meu irmão, eu não aguentava mais aquela vida lá em Porto Velho, naquele bairro. Sozinho, largado, ao ponto de cometer coisas erradas. E tem um determinado dia que eu estava na rua e nós estávamos perto de um centro lá de bruxaria, de macumba. E ali o pessoal falava, e os caras só chegam de carrão. Os caras aí, ó, só chegam nessas caminhonetonas. E o que é isso? É um centro de macumba. Mas como assim macumba? Quem eles oferecem? Eles têm os deuses aí que oferecem a vida deles e faz aí as oferendas, rituais. Rapaz, eu cheguei em casa, não tirei aquilo da minha cabeça. Com um mês, eu fui no quintal de casa, não tinha ninguém. E falei, Satanás, tu existe mesmo? Porque se tu existir, eu quero que tu me tire dessa vida. Eu quero que tu me tire dessa vida para melhor. Em troco disso, eu vou te dar meus filhos. Eu não tinha filho, 16 anos. Cortei meu dedo e está aqui a aliança que eu faço contigo. Deixei cair um sangue no chão. E de lá para cá eu vim. Vim e deram por esquecido, na minha memória. Eu esqueci desse ritual. Meu irmão, Satanás me aprisionou tanto, que ele me dava as condições para mim ter o que eu queria. Eu queria ser reconhecido. Eu queria ter poder. E dinheiro, querendo ou não, é poder. Se você deixar ele te conduzir, você sai do centro de Deus e fica no centro dele. E ali eu fazia de tudo que vinha na telha. Entende? Eu lembro que começou uma Expojipa em Ji-Paraná e a cerveja Cristal não existia lá. Aí eu estava na faculdade, eu cheguei para o dono do distribuidor e falei, quanto sai tantas dúzias de cerveja? Aí ele falou, Paulo, dá 15 mil reais. Eu falei, entrega na minha casa. Entrega na minha casa 15 mil reais de cerveja. Meu irmão, minha área ficou cheia de cerveja. Parecia tanto amigo que eu não sabia de onde era. E a gente tomava cerveja, e era aquilo lá tudo, entende? Fazendo o que Satanás queria. Eu me pegava de madrugada, tendo pesadelo. Aí eu falava, sai, me larga em nome de Jesus. E subia assim na janela e soqueava a janela. E a janela se quebrava. Eu falava, foi só um sonho. Quando acordava, estava cheio de vidro ao redor. Ele não me dava paz. Todo momento eu achava que eu ia ser roubado ou furtado. Porque eu estava sendo um ladrão. Eu roubava Deus.
nos dízimos e nas ofertas. Em Malaquias fala, aonde tem roubado a Deus? E ele fala, nos dízimos e nas ofertas. E eu era assim, só servia Satanás. Só fazia o que desagradava a Deus. Mas só que Deus me fez repensar. Em 2007, eu já estava com 29 anos, eu sofri um acidente de carro. Nesse acidente de carro, meu irmão, eu já estava quase indo para a igreja. Quase indo para a igreja. Eu falei que eu ia abandonar essa vida que eu tinha, de servir a Satanás, de ser escravo a Satanás. Quando Satanás escutou isso, ele falou, o quê? Eu vou tirar a tua vida antes. Antes de tu conhecer esse Deus, eu vou tirar a tua vida. E eu vindo de Porto Velho para uma audiência em Ji-Paraná, eu vim correndo, para não chegar atrasado. Quando eu cheguei em Jaru, Deus me mostrou 2 acidentes grandes lá atrás, Itapuã e Ariquemes. Quando eu cheguei em Jaru, meus irmãos, o meu carro passou direto numa curva, que eu vinha 180 por hora. Hoje eu tirei foto do painel do pastor, eu falei, misericórdia. Eu estou pelo fio da prata. A morte da foice preparada para cortar esse fio. Meu irmão, sabe o que é fio da prata? Isso está no livro de Colossenses. O fio da prata é uma força divina que liga seu espírito com seu corpo. Então te digo uma coisa. Se você estiver no caminho errado, meu irmão, o caminho errado não é só prostituição, não. Não é só adultério, não, com seu casamento. Até um dízimo, uma oferta, pode ser um caminho errado. Tá bom? Porque você está roubando é o todo Criador. Aquele que te deu condição de trabalhar nessa terra. Que a terra não é nossa, a terra é dele. Então devolva o que é de Deus. Eu só pensava no meu bolso. Eu saí da curva, o carro levitou, parecia um avião. E Satanás falou, e agora, Paulo? Tu não é o cara, tu não é o bambambam? E a cabine da picape fedia, feito um inferno, enxofre queimado. Aí eu falei, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Eu tirei os pés do pedal, travei, me segurei aqui, me segurei no volante, e o carro desceu de bico. Pum, 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 no abismo. A minha sorte é que vinha um carro contra, na outra mão, e chamou a polícia rodoviária e o corpo de bombeiro. Quando eu caí, os carros não tinham mais roda, não tinha nada, tudo quebrado, tudo detonado. Em cima da minha cabeça estava assim. Quando eu clamei o Senhor, parece que Ele botou a mão sobre a minha cabeça e fez uma casinha aonde não desceu o teto do carro. Mas no passageiro esmagou tudo. Tudo. Eu comecei a ouvir um barulho, e esse barulho parecia que ia explodir o carro. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer queimado. Me tira daqui. Batia na porta, a porta travada. O cinto permaneceu, não saía. Eu saí, puxei devagar o cinto, saí por debaixo do cinto. Comecei a forçar. No que eu forcei, eu bolei para fora. No que eu bolei para fora, eu lembrei dos dinheiro, do cheque que estava sob meu domínio. Peguei uma mochila e catei dinheiro, catei cheque, botava tudo dentro da mochila. E quando começou a molhar meu rosto, eu falei, é água, está chovendo. Passei a mão, minha cabeça toda cortada. Vidro, eu sentia vidro fincado na minha testa. Meu irmão, a morte, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo da morte. Mas ao mesmo tempo, ela é admirada. Quando você vai no velório, tem pessoas lá se reunindo, como se fosse uma reunião ao redor da morte. Quando você vai para um cortejo, até o cemitério, polícia para, semáforo não fecha para você. Se tiver algum som, o som é desligado para o cortejo passar.
Quando você está no cemitério, tem o culto aonde enterra o defunto. Existe um culto antes. Então ela é admirada ao mesmo tempo. Mas todo mundo teme. Todo mundo teme. Outro dia chegou um senhor na minha empresa. Falou, Paulo, preciso falar contigo. Falou no telefone. Eu falei, quem tu és? Ele falou, sou ciclano, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou, preciso falar pessoalmente. Eu falei, vem aqui. Chamei minha esposa. Sou casado com a Larici. Uma joia preciosa que o pastor me apresentou. Aí ele falou, não, preciso falar primeiro com você. Eu falei, tudo bem. Vamos sentar ali. Sentei lá e ele falou, ó, eu tive no monte e Deus me mostrou você. Eu, como assim? Eu não lhe conheço. Mas Deus mostrou você. E falou que o nome era Paulo. Eu falei, como assim, cara? Aí eu falei, mas eu não conheço ele, como é que eu vou até ele? Ele me falando. Aí Deus tornou e fala para ele, vá lá, que você vai chegar até ele. E fale tudo que eu preciso falar. Ele pegou e falou, chegue para Paulo. E Paulo está com os dias contados. Eu estou botando um câncer no Paulo e a cova dele já foi cavada. E você vai falar para ele o porquê disso tudo. Eu fiz aliança com Deus depois do acidente. Eu fui para a igreja e esse homem aqui me recebeu de braços abertos. Cuidou de mim. Me colocou no colo, cuidou de mim, me botou em célula. Fez de mim um novo homem. Me apresentou uma esposa no qual tenho dois filhos, Mary Má e Paulo Filho. Que esses dois filhos já vieram depois do meu livramento. Eu não tenho tanto tempo, né, pastor? Eu não tenho tanto tempo aqui, mas uma hora eu vou contar como foi meu testemunho, muito forte. Anjos precisaram guerrear contra a minha vida para me libertar. Um deles foi o anjo Gabriel, que chegou numa tenda e me libertou. Então, voltando lá onde eu estava, o rapaz falou, tem uma cova que está te esperando. Aí eu falei, já que tu falou tudo isso aqui, você pode falar perto da minha esposa? Tudo que você me falou? Ele falou, posso. Chamei ela. E ele me entregou. Aí eu peguei e liguei para o meu pastor. Pastor, estou trabalhando demais. E eu recebi uma palavra forte. Sobre morte. E o autor era eu. O que eu faço, pastor? O que está pegando? Eu sabia que eu estava faltando com a igreja. Eu falei para Deus assim como Jacó fez, Senhor, tudo que tu me der, eu te devolverei a tua 10ª parte. Eu fiz uma aliança assim como Abraão. E eu só estava aqui, ó. Colocando no meu bolso. Entende? Ia lá. Achava que estava enganando a Deus. Colocava lá uma oferta de 500, uma de 1.000. Achava que estava enganando a Deus. Mas a calculadora não saía da minha frente, porque eu sou administrador. E a calculadora me ajudava a calcular a 10ª parte do nosso Senhor. E eu só roubando a Deus. Roubando a Deus. Os negócios estão indo bem? Meu irmão, hoje o negócio está indo bem na sua casa? Dê glória a Deus. Mas não falte com o Senhor. Não falte com o Senhor. Porque quando Ele vem, meu irmão, quando o vento sopra, meu irmão, arrasta tudo. Vê uma enfermidade. Vê uma separação. Vem a perca do ente querido, de um filho, de um neto, de uma avó, uma segunda mãe. Agora, quando você está em dias com o Senhor, isso pode até acontecer, meu irmão, mas você se coloca de pé. Você sabe que não foi por causa de você. Porque teus dias estão em dias no caminho do Senhor.
Então não dê motivo para Satanás vir roubar o que Deus tem para você. E eu me peguei roubando a Deus, meu irmão. Corri, pastor, eu estou roubando a Deus. Esse período de pandemia me deixou em casa, pastor. E eu comendo picanha, comendo tudo em casa, pastor. E eu não estou indo mais na igreja, eu me peguei esfriando, eu estou roubando a Deus, pastor, o que eu faço? E veio uma mensagem que a minha cova está pronta à minha espera. A minha cova estava cavada à minha espera. Aí foi onde o pastor falou, vamos orar, venha para perto, vamos fazer a obra, vamos se consertar, vamos entregar o dízimo, vamos entregar as ofertas correto. E Jesus tornou a me abraçar novamente. Meus irmãos, que essa palavra fica para te trazer um renovo. Eu não sei como você está com a sua vida com Deus, mas que você venha se consertar, que você venha estar assim na admiração de um pai. Esse é o meu filho exemplar, está entendendo? Porque nada daqui é nosso. Tudo que a gente produzir aqui, a gente tem que devolver a Deus. Tudo é dele. Tudo é para ele. Amém? Obrigado, tá? Por tudo. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa fortalecer sua fé com esse pequeno testemunho. Tá bom? Deus seja louvado.